Quem aqui já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade? Só para eu saber. Esse filme, A Procura da Felicidade, ele é um filme motivacional com lições importantíssimas para as nossas vidas. O filme A Procura da Felicidade, logo que você o assiste, você percebe que ele tem alguns personagens principais na narrativa da história. Chris, que é o pai do garotinho, né, ele enfrenta sérios problemas financeiros e com seu filho ele se aventura por alguns caminhos. Esse problema financeiro de Chris também acaba aqui envolvendo toda a família. A esposa dele também, chamada Linda, ela decide ir embora, decide partir. Acho que não está funcionando aqui, viu, irmão Paulo? Ela decide ir embora, e o Chris agora, ele é uma pessoa solteira, um homem solteiro, né? Um pai solteiro, sem a presença da esposa, que precisa cuidar do Christopher, que é aquele garotinho de 5 anos. E o que ele tenta fazer, irmãos? E faz. Ele passa a usar as suas habilidades de vendedor para conseguir um emprego melhor. Talvez você vai lembrar disso, você que assistiu o filme. Se não assistiu, fica o desafio. Mas ele só consegue um estágio, que inclusive não era um estágio remunerado. E os problemas financeiros dele não podia mais esperar, precisavam ser resolvidos, e ele precisava de uma promoção, e que essa promoção tinha que vir rápido, mas só que não vem, e eles acabam sendo despejados da onde eles moravam. E o Chris e o Christopher passam a dormir em abrigos, ou aonde quer que eles conseguiam algum lugar, algum refúgio para ali ficarem. Mas uma coisa que o Chris, juntamente com o filho, faz é não perder a esperança de que dias melhores virão. Quando você assiste o filme, como eu disse aqui no início, você percebe que os personagens principais, eles estão na ativa. O Chris e o filho são os personagens principais de todo o enredo. O filme toma algumas ações paralelas, mas o Chris e o filho, o Christopher e o filho, eles têm a parte principal no filme. Por que eu estou contando essa história desse filme, irmãos? Porque os atos criativos de Deus funcionam como um ator, ou Deus criando as coisas. Os seus atos criativos, a gente vê Deus, percebe Deus como o ator principal que desempenha um drama na história maior que nós vivemos, em que todas as emoções, elas são vividas. Quando você assiste esse filme, é impossível você não se emocionar. E na história maior que nós estamos vivendo, e contemplando os atos criativos de Deus, a forma de Deus agir, é impossível nós também passarmos por toda essa história da criação e do Deus Criador sem nos emocionarmos e sem prestarmos atenção na forma que Deus, o ator principal, com Jesus Cristo, ele age. E nessa história principal da ação de Deus, estamos nós. Estamos nós. O homem, diferente de todos os outros seres criados,
é a coroa da criação de Deus. Na criação do homem, nós falamos isso na mensagem passada, que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança, Deus nos moldou com as suas próprias mãos. Diferente dos outros animais que Deus disse, produza a água, produza seres viventes. No homem não, o homem, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus tocou, Deus nos modelou. Na história maior, Deus nos colocou ali. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição com a criação do homem. É que Deus nos criou para se comunicar conosco. Deus nos criou para se comunicar conosco. Mas sabe que um dia, nesses atos criativos de Deus, onde Ele é o ator principal e nos criou a coroa da sua criação, houve uma interferência, e uma interferência sinistra, que atrapalhou essa criação de Deus conosco. E nós, criados por Ele, fomos separados do nosso Criador. Essa interferência, irmãos, causou um ruído muito grande entre a comunicação de Deus conosco. E esse ruído, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo, ela é impossível de ser restabelecida. Mas os nossos primeiros pais, o Adão e a Eva, agiram de uma forma que essa criação, essa comunicação foi interrompida. E por isso ela se torna um tanto distorcida. É ou não é? Parece que a gente não ouve Deus falar, e às vezes quando Deus fala o seu propósito para nós, a gente não está entendendo nada. Deus está sendo tão claro, só que devido ao ruído no meio dessa comunicação, o homem não está entendendo nada. Você vai ser promovido, e a gente está entendendo do outro lado que a gente vai ser demitido. Ou Deus está falando uma coisa e a gente está entendendo outra. A mensagem de Deus às vezes é tão clara que hoje nos fala por meio do Filho. Muitas vezes nós não estamos entendendo, o homem não está entendendo, está sendo distorcida. Por quê? Porque houve uma interferência nessa comunicação. Agora, irmãos, existe uma forma dessa comunicação ser restabelecida, mas você já percebeu algum problema de comunicação de Deus com você? Às vezes você está orando e parece que Deus não está falando. Às vezes parece que você ora, e Deus está lá num cantinho do céu, na sua transcendência, tão longe que parece que Ele não está nem aí para nós. Sim ou não? Já sentiu isso? Já? O seu coração duvidoso de que Deus não está ouvindo, ou às vezes Deus está falando de forma tão clara na sua palavra, só que devido a esse ruído, essa interferência, você está entendendo tudo distorcido. Sim ou não? Por causa dessa ruptura. Sabe, irmãos, que na filosofia, essa ruptura se chama ignorância. Na psicologia se chama distúrbio emocional, desajuste social. Na ética se chama o não cumprimento do dever. Na comunicação, essa interrupção, essa ruptura, se chama interferência. Mas na teologia é pecado mesmo. Não tem como sair, é errar o alvo mesmo. Essa interferência, essa ruptura que entrou, é pecado mesmo, é desvio de objetivo, é errar o alvo. O significado de pecado, irmãos, é errar o alvo. O que significa pecado, pastor? Errar o alvo daquilo que Deus tem de propósito maior para as nossas vidas. E quando nós pecamos contra Deus, quando nós saímos da vontade de Deus, nós erramos o alvo.
Então, irmãos, a interferência sinistra foi a nossa desobediência, quando nós estávamos em Adão. A instrução do Criador, que era para ser limpa, e era limpa antes do pecado entrar, porque a Bíblia diz que Deus vinha de uma maneira clara, ele conversava com Adão na viração do dia. Como que ele conversava? Tem alguma tradução para isso de maneira mais clara? Não, ele conversava mesmo. Ele vinha e falava. Só que aí, irmãos, o que acontece? Adão com a Eva preferem comer do fruto, nós preferimos comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que além de ser uma árvore, era também um símbolo. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era também um símbolo. O bem era a própria obediência. Então vocês vão decidir para o bem ao meu lado, disse o Senhor, obedecendo. E se a nossa escolha em Adão fosse a obediência, o homem cresceria no conhecimento, sem nenhuma interferência. O homem cresceria na comunicação com Deus, sem nenhuma interferência, seria clara. Cresceríamos na palavra e tudo seria mais claro quanto à comunicação de Deus conosco. Agora, tem um problema aí, irmãos, problemaço. Qual que é o problemaço? Essa interferência existe hoje. Deus não se comunica mais de maneira clara com o homem hoje. Inclusive conosco hoje, que temos o Senhor Jesus Salvador na nossa vida, ainda temos problema de comunicação de Deus para conosco hoje. Por quê? Porque tem essa interferência do pecado no meio. E a grande pergunta a ser resolvida é aquela ali, ser respondida. Como isso pode ser resolvido à luz da palavra de Deus? Querem saber, irmãos? Ou a gente pode parar aqui, vou deixar vocês irem embora com esse problema. Não? Então vamos responder. Abra sua Bíblia em Gênesis 17, 1 e 2. Gênesis 17, 1 e 2. Se sair aí, viu, irmão Paulo? Deixa como está aí, a gente lê aqui no Gênesis 17, 1 e 2. Já está ali, ó. Acaba bom, colocou. 17, 1 e 2 diz assim: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Vamos lá, irmãos. O que acontece aqui, irmãos? Qual que é o diálogo que nós temos ali? É Deus falando com Abraão. Quem é que busca a comunicação com o servo Abraão? O próprio Deus. Isso nos ensina que Deus não desistiu do diálogo com sua criatura. Ele busca falar com o homem. Deus procura o diálogo com o homem. E Deus procurou, irmãos, o diálogo. Olha como Deus é estrategista. Deus é assim, irmãos. Deus procurou o diálogo com aquele, quem foi Abrão? Que depois, quando foi justificado pela fé, se tornou Abraão. Quem foi? Abraão, irmãos, ele seria o precursor de um povo, o qual nasceria o comunicador perfeito, que é Jesus Cristo. E Deus busca restabelecer comunicação, uma vez perdida, com o próprio Abrão, com esse homem, que seria o precursor de toda a história, por qual viria o Senhor Jesus Cristo. E qual foi, irmãos, o ponto de partida aqui? Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e falou com ele. Deus procurou Abraão para conversar
com ele, para se comunicar com ele. A ação no texto, irmãos, de comunicação, não está em Abraão, mas está em Deus, que sempre busca o homem para se comunicar com ele. E disse-lhe, olha essa palavra que interessante, e disse-lhe. Quando você pensa nessa palavra, e disse-lhe, você vê alguém falando, alguém comunicando, alguém buscando o outro para restabelecer um diálogo. E qual foi, novamente, o ponto de partida do processo dessa comunicação, irmãos? Quem é que disse alguma coisa? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quem que está falando? Qual foi o ponto de comunicação de Deus com Abraão? A sua palavra. Deus fala, né? E disse-lhe. Esse diálogo, irmãos, tinha em vista perfeição futura. Embora imperfeitos, Deus queria restabelecer uma perfeição futura com o homem. E assim, Deus procura restaurar a humanidade, a situação de comunicação perfeita que era antes da queda. Antes da queda não tinha interferências, irmãos. Deus falava, era clara a sua voz. Deus vinha na direção do dia, falava com Adão, Eva, eles escutavam, eles ouviam Deus falar, era claro. Depois tudo se distorce, mas amém. E glória a Deus, que Deus busca se comunicar com o homem, restabelecer o contato, e inicia com Abraão, o precursor da vinda de Cristo, o inaugurador de um povo, porque Deus já estava olhando na frente um único meio de restabelecer essa comunicação com o homem. E porém, a minha aliança, e a base dessa comunicação é uma aliança. Qual que é a aliança? Entre mim, o homem, entre mim, e te multiplicarei grandissimamente. Então, irmãos, aqui nós temos o início de um novo processo de comunicação com a humanidade. Deus persiste ao longo da história do Antigo Testamento em manter a comunicação com o seu povo. E Deus escolhe canais de comunicação. Qual que era o canal de comunicação que Deus falava com o homem no Antigo Testamento? Quem sabe? Os profetas, juízes e profetas. Deus levanta os juízes, Deus levanta os profetas, porque agora diz assim, ó, vocês pecaram, antes eu falava diretamente, mas agora vocês decidiram desobedecer a minha voz, vocês vão ter alguém para falar por mim. Mas ainda assim, ele levanta os juízes e os... Irmãos, Deus podia se calar para toda a eternidade. Deus podia nos deixar de lado. Olha, vocês decidiram ouvir a voz da serpente, do Satanás, então ouçam eles agora. Mas Deus disse, não, eu sou misericordioso, então eu vou estabelecer, eu vou arrumar um meio de comunicar com o homem de novo. E Deus usa juízes, Deus usa os profetas no Antigo Testamento. Deus sempre busca em comunicar-se com o homem, estabeleceu meios para isso. E nessa história maior, irmãos, da procura da felicidade, porque nós sem falar com Deus e Deus sem falar conosco, nós seríamos eternamente tristes para toda a eternidade. Mas nessa história da procura da felicidade, Deus é o ator principal que lida com todo o drama da nossa comunicação com Ele. Deus restabelece uma comunicação com o homem. E para nós, precisamos, irmãos, aqui, conscientizar o nosso cérebro que o pecado sempre quebra a sua comunicação com Deus. Certo, irmãos? Ponto final. Pecado vai quebrar a nossa comunicação com Deus. Foi assim desde o início. Pecou, relação estabelecida, até você confessar o seu pecado e Deus, por sua misericórdia, conversar com você de novo. Pecado nos separa de Deus. Errar o alvo impede de nós ouvirmos a voz de Deus. Queridos, Deus está sempre comunicando com o homem, quer sempre comunicar com o homem, sempre.
O problema da interrupção não foi de Deus, mas foi do homem. Aquela música que diz que Deus se cala, tem uma música de um conjunto chamado Voz da Verdade, que é uma heresia que diz, quando Deus se cala e eu não ouço a sua voz, irmãos, Deus nunca se cala, Deus sempre está falando. O problema é a interferência que o pecado ocasiona, e aí a gente distorce aquilo que Deus quer falar. Corte de relacionamento com Ele, corte de relacionamento com o Senhor, cria uma interferência. E o que não pode acontecer nas nossas vidas, queridos irmãos, é nós vivermos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, preferindo pelo mal e acharmos que Deus está ao nosso favor. Deus nunca está a favor do pecado. Nunca. A comunicação de Deus é clara para conosco quando a gente rejeita o pecado e opta por uma vida de santidade. Deus busca se comunicar conosco sempre. É fato isso, irmãos. E Ele preparou para isso as ferramentas certas. E é importante aquilo ali que está sendo projetado. Ele preparou para isso as ferramentas certas. Amém, irmãos? Antigo Testamento Ele usou juízes e profetas. Mas o processo de uso dessas ferramentas é nosso. Ouvir Deus falar, o processo, as ferramentas nós temos. Deus já nos deu, mas o processo é nosso. O uso da palavra é nosso. O uso da oração é nosso. As habilidades de estudar a Bíblia e dar importância para isso é nosso. Mas Deus preparou essas ferramentas. Então, quais são essas ferramentas, irmãos? Primeiro, você tem a palavra na sua mão. Deus se comunica com você por meio da palavra. Amém, irmãos? Você não precisa ficar por aí buscando revelação doida de homem, de pessoas. A palavra de Deus é a revelação infalível de Deus para as nossas vidas. Segundo, a oração você tem em suas mãos. Busca Deus em oração, se coloca diante do Senhor, a sua vida, suas preocupações, e Ele fala conosco por meio da palavra. E o Evangelho, irmãos. Você pode ter a palavra, a Bíblia, a pessoa pode ter a Bíblia na sua casa, pode saber que existe o recurso da oração, mas sem o Evangelho, que é Jesus Cristo, não adianta nada a palavra e nem a oração, porque é Jesus que restabelece a comunicação de Deus conosco. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por meio de Jesus, por meio da cruz, o abismo da comunicação, a interferência é removida. Jesus nos leva à presença de Deus, e Deus fala conosco por meio de Cristo, que é a verdade e é a palavra. Então, se você sente a sua comunicação interrompida de alguma forma, precisa fazer uma reflexão. Será que tem algum pecado que eu preciso abandonar, que está me impedindo Deus falar comigo? Não está tão clara a voz de Deus, mas o problema não é dele, é seu. Deus sempre falou claramente. Será que eu preciso entregar a minha vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que essa comunicação seja estabelecida? Talvez você entrou aqui nessa manhã e não entregou a vida para Jesus ainda. E Deus só vai falar contigo verdadeiramente a partir do momento que você entregar a sua vida para Ele. E dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor veio ao mundo, tabernaculou, viveu entre nós, morreu, foi sepultado, ressuscitou, está à destra do Pai, e que não há salvação em nenhum outro, a não ser por meio do Senhor. Se você não passar por esse processo
de reconhecimento do Evangelho, da cruz de Cristo, como o único caminho para que Deus fale claramente contigo, vai continuar sendo embaçada a sua comunicação. Então, você precisa refletir: será que eu já entreguei minha vida para Jesus? Ou preciso fazer isso hoje? Porque eu quero que Deus fale comigo. Queridos irmãos, haverá um dia, a gente vai falar disso numa próxima mensagem, que toda comunicação de Deus conosco, no que tange a essa terra, vai ser cessada um dia. Não vai ter mais jeito. Depois da morte eu aceito Jesus. Não existe isso. Depois da morte só resta o juízo. Está lá em Hebreus. Eu volto para essa terra encarnado em alguém, se eu morrer. Não existe isso. Depois da morte, só o juízo. Só o juízo. Então, se você precisa restabelecer a sua comunicação com Deus agora, e você precisa disso, entregue sua vida a Jesus Cristo. Pregue isso para o seu vizinho, para o seu parente, para as pessoas que estão ao seu redor, porque um dia Deus vai cessar essa comunicação. E não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. Então, o tempo da oportunidade para entregar a vida para Jesus Cristo é enquanto há vida. É agora. E nós, irmãos, será que temos algo em nossa vida que está atrapalhando Deus falar conosco? Será que a palavra está sendo distorcida? Será que eu estou enfrentando algum problema e eu não estou ouvindo Deus falar? Eu não estou dizendo que você tem pecado na sua vida, eu estou te levando a refletir. Será que eu não tenho algo? Eu não estou dizendo que você tem, mas você fazer a sua própria reflexão. A sua própria reflexão, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar.